Uma boa noite, gente! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 22 de junho de 2022, 8h31 da noite, quarta-feira, meiuca da semana, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio capítulo 7. Portanto, já vão abrindo as Bíblias, pega aí tua Bíblia, agora, abre ela aí agora, Deuteronômio capítulo 7. Pega um lápis, pega uma caneta, pega algo para você fazer suas anotações, para você fazer suas marcações. E dentro de instantes, então, nós vamos começar a leitura de Deuteronômio capítulo 7. Antes de começarmos então o estudo e irmos direto para a leitura, vamos fazer uma oração e aí nós começamos então de fato a leitura da palavra da noite. Beleza, gente? Vamos orar então. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos por mais um dia, agradecemos porque o Senhor teve cuidado conosco, agradecemos porque o Senhor não nos abandona, agradecemos, Pai, por tantas outras bênçãos e agradecemos pela bênção de estarmos aqui, Pai, juntos para estudar a Tua Palavra. E hoje, Pai, vamos abrir em Deuteronômio capítulo 7. Que o Senhor se faça presente conosco, Pai, através do Seu Espírito Santo, para nos dar a Sua inteligência, a Sua sabedoria, para que a gente possa compreender tudo o que a gente vai estudar aqui. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e todos que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Não porque a gente merece qualquer coisa, mas pelo Teu nome. Amém. Tudo bem, gente. Deuteronômio, então, capítulo 7. Peguem aí. Ontem nós vimos o grande mandamento, né? O amar a Deus. O grande clamor de Moisés. Shema Israel, ouça, ó Israel. Guarde essas palavras, inculque nos seus filhos. E tudo aquilo que nós lemos ontem, uma das passagens, um dos textos mais bonitos e mais belos de toda a Escritura. Então, se você perdeu o capítulo de ontem, vai procurar aí os episódios anteriores nos nossos outros canais, porque agora continuaremos o discurso. Moisés continua discursando, falando agora das nações, como eles entrariam em contato com as nações e como eles deveriam se portar ao entrar em contato com essas nações, que eles iam ali, né, quando eles entrassem na terra prometida. Vamos começar então, Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 da minha Bíblia, está na Nova Versão Internacional, começa assim. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vale muito a gente lembrar aqui de algo que provavelmente você nem deva se lembrar assim, que foi a promessa que Deus fez para Abraão mais de 400 anos antes deste momento aqui. Quando Deus promete para Abraão que ele daria a terra de Canaã para os descendentes dele. Mas Deus fala algo para Abraão muito importante lá. E isso é uma chave para a gente, às vezes, quando a gente tem alguma. A gente fica meio cabreiro com o tratamento que Deus pede para que o povo de Israel tenha com os povos daquela região. E é importante a gente saber disso. Se você conseguir voltar rapidinho, lá em Gênesis capítulo 15, volta aí nas páginas lá em Gênesis, abra lá no capítulo 15. E aí eu quero ler a partir do verso 13 de Gênesis 15, do 13 ao 16. Prestem muita atenção, isso aqui é Deus falando com Abraão, prometendo a terra que aqui em Deuteronômio os israelitas estão prestes a entrar. E olha o que Deus fala para Abraão. Verso 13. Então o Senhor lhe disse, falando para Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Falando aqui do período do Egito, já profetizando aqui.
Mas eu castigarei, verso 14, a nação a quem servirão como escravos. E, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, falando para Abraão, irá em paz a teus antepassados e será sepultado em boa velhice. Verso 16, aqui é a grande chave agora. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Lembrando que Abraão já estava na terra prometida aqui. Só que ele sabia que agora, porque Deus tinha falado que só daqui 400 anos que seria de fato ocupada pelos descendentes dele. Olha o que ele fala, verso 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Mas a medida completa do que, Gustavo? Cara, Deus tem, na sua infinita sabedoria, Deus tem uma medida que na cabeça dele, que na concepção infinita e na infinita sabedoria dele, é um limite em que ele tolera a perversão, tolera a idolatria, tolera diversas coisas, e passou dessa medida, ele passa a fazer juízo imediato. Nós podemos ver isso claramente na história de Noé e do dilúvio. Atingiu a medida, Deus que sabe qual é a medida, em que para ele falou assim, não, basta, chega, deu. Mesma medida, essa mesma medida foi atingida por Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas. Nós não sabemos, Deus não fala, isso é um mistério, não cabe a gente aqui ficar tentando ver motivos ou o que leva a chegar a medida, quando o copo fica cheio, quando dá a última gota da paciência de Deus com relação à idolatria e tudo mais, mas acontece isso também com Sodoma e Gomorra. E aqui, no texto que a gente acabou de ler, em Gênesis 15, verso 16, Deus já estava falando que demoraria aí mais 400 anos até que a medida da maldade dos amorreus atingisse a medida para quê? Para que o juízo também fosse executado ali, na hora, por meio de Deus, usando o povo de Israel como um instrumento de juízo. Então a gente vai ler, e não só aqui agora, nós iremos ler aí a partir daqui de Deuteronômio, depois Josué, Juízes e tudo mais. Você vai ver o povo de Israel ali sempre ali na peleja, brigando, tretando, matando, amando de Deus. E lembre-se disso, porque atingiu uma medida, que só Deus sabe quando atinge essa medida, que ele falou assim, chega, que é a mesma medida que ainda não chegou, para ele retornar aqui na terra e buscar os seus. Quando atingir essa medida que só o Pai sabe, aí ele falou assim, não, agora chega, vou voltar para a terra, vai lá Jesus, vai lá meu filho, vai lá, vai buscar os meus e vamos executar juízo aos que recusaram, né, os que não quiseram estar conosco. Mas nós não sabemos qual é essa medida, nós não sabemos qual é o limite da paciência de Deus. Nós sabemos que ele é super, mega, ultra paciente, super, mega, ultra longânimo. Mas lembrem-se disso, gente. Toda vez que vocês lerem, se depararem assim, pô, mas Deus está sendo meio cruel aqui com os povos que estão invadindo. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o limite. Ele sabe qual é a gota d'água para que ele possa, com justiça perfeita diante do universo, ser executado esse juízo. E aqui tem uma coisa interessante. Isso depois de uma grande volta, né, falando, explicando aqui, isso que a gente não passou do primeiro verso do capítulo 7. Ele fala aqui de alguns povos, né? E o último povo aqui que ele fala que são os jebuseus. Um detalhe curioso dos jebuseus, os jebuseus eles eram um povo que dominava uma fortaleza no Monte Jebus. Só que o Monte Jebus tinha outros nomes também. O Monte Jebus tinha o nome de Salem e também conhecido como Jerusalém. Sim, os jebuseus dominavam aquela montanha Jebus, que depois também é conhecida como Sião, depois conhecida... Então, olha só. Os jebuseus nós veremos lá em Samuel, nós veremos em Juízes, nós veremos Davi indo em direção do Monte Jebus em Jerusalém para conquistar Jerusalém, para tomar Jerusalém, para fazer ali
a capital de Judá. E os jebuseus são esse povo que dominava essa fortaleza em cima do Monte Jebus, ou a Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, existem pergaminhos e relatos do século XIX a.C., 1900 anos antes de Cristo, registros egípcios que falam do nome Jerusalém já no lugar que nós conhecemos. E olha só, Deus fala, né? Continuando o verso 1 ainda, fala desses 7 povos, e olha o que ele fala. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, estiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Esses postes sagrados, aqui algumas versões podem estar escrito postes ídolos, provavelmente eram grandes colunas de madeira entalhadas em homenagem a uma deusa cananeia que chamava Aserá ou Asherá. Tanto que esse poste ídolo é chamado de Asherim, né? São os postes para a deusa Aserá, que era uma deusa cananeia. Verso 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro nacional. Olha só, né? Deus escolheu vocês para serem seu tesouro, né? Seu bem mais precioso. E aí, provavelmente, né, o povo pode encher o peito, assim, bater, assim, a gente é muito top, né? Olha só. Mas olha o que vem na sequência, uma lição. Verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Já vimos aí a relação de amor e obediência. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. E ele continua aqui. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. E aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez, Moisés aqui sendo muito pontual e sendo muito enfático, assim, cara, não tenha piedade. Deus já alcançaram o limite da paciência de Deus aqui. Então não tenham piedade, não façam aliança com eles, não casem com esses povos. Tudo isso, né? Depois lá para frente, Salomão, a gente vai ver aqui. Faz tudo ao contrário. Verso 17. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem de que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos, as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês.
Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Então, a gente percebe aqui que a parada é gradual. A expulsão dos povos ali não seria do dia para a noite, não seria algo assim, tchau, entramos aqui, sai, nunca mais vou ver vocês. Não. Deus mesmo fala aqui, através de Moisés, que isso seria algo lento e gradual. E um motivo muito interessante que a gente já tinha lido lá atrás, o motivo é que, cara, olha só, para os animais selvagens não se multiplicarem para ameaçar eles. Olha só que coisa doida. E aí, a gente vai ver isso muito bem ao longo de toda a história de Israel, porque eles vão estar ali na terra prometida e vão estar contra os povos. A gente vê, por exemplo, na história de Sansão. Sansão vai estar lá de boas na terra dele e vai lá, desce para outra cidade, uma cidade filisteia, aí arruma uma mulher. Eles convivem, eles vão conviver ainda muito tempo na presença desses povos antes que eles sejam expulsos totalmente. Ai, ai. Vamos verso 23. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Lembrando que esses ídolos, né, eram revestidos de prata e de ouro. E Deus fala assim, não cobiça, não vai atrás disso. E isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. E aqui ele é enfático de novo, e aqui já está terminando o capítulo. Não peguem, ele fala, não peguem os ídolos de ouro e de prata só porque tem ouro e prata e não guardem em casa como uma recordação, porque isso é detestável para Deus. O mero fato de você ter isso guardado em casa, o mero fato de você ter isso como uma lembrança ali, para Deus era detestável e já era um grande alerta para os israelitas. Não peguem esses ídolos de ouro e de prata, porque o negócio é sério. Deus odeia, Deus detesta. Deus não quer concorrência. Deus deseja que todos nós confiemos nele, que obedeçamos ele, porque ele sim é o único Deus que existe, é o único Deus que pode nos abençoar, é o único Deus que luta por nós. A grande lição uma das grandes lições, né, de infinitas lições que a gente pode tirar de um texto curto como esse, por exemplo, é porque Deus escolheu Israel, um povo pequeno, um povo que não tinha representatividade nenhuma, mas Deus escolheu eles justamente porque eles eram os menores, para mostrar que não é o número que faz a diferença. O que faz a diferença é se esse pequeno número está apoiado na rocha, se está confiando em Deus, se está obedecendo ao único Deus que existe. E através desse povo, Deus iria trazer juízo para todos aqueles povos da terra de Canaã, ao qual demorou 400 anos para encher a medida da paciência de Deus. E aqui Deus vê, né, Deus fala, na última parte do capítulo 7, as bênçãos de obediência. Eles iam ser férteis, não ia faltar comida, ia dar tudo certo para eles, mas eles tinham que obedecer. E obedecer ali é um ato de confiança e um ato de amor, sem se preocupar, meu pai, como eles vão se preocupar na frente, vocês vão ver, a gente vai ter que invadir os povos, a gente vai ter que entrar em guerra, mas Deus fala assim, lembra do que eu fiz com vocês no Egito. A maior potência da época. Olha o que eu fiz com eles. Vocês estão com medo desses pequenos povozinhos aí que estão aí no meio do nada. Lembrem-se do que eu fiz no Egito. Lembrem-se do que eu fiz com o faraó. Vamos orar então e encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, hoje nós vimos, Pai, mais um pouco do discurso de Moisés, alertando o povo, Pai, para que eles não se envolvessem com os povos em volta, Pai. Isso era muito importante. Nós sabemos que lá para frente eles não levam isso a sério, eles fazem alianças, eles se casam entre eles, Pai, tudo contra o que o Senhor tinha pedido. E o resultado não é que o Senhor amaldiçoou eles ou que o Senhor castigou eles, mas que o resultado natural é o curso natural quando a gente se coloca fora do seu guarda-chuva de proteção, Pai. As coisas vão de mal a pior. E a gente vai ver isso culminando lá na frente,
na destruição completa do povo de Israel e na invasão de Nabucodonosor, destruindo toda Jerusalém, Pai. Mas, Pai, que a gente possa, assim como Israel era um povo minúsculo, que nós somos poucos. Às vezes nós somos os únicos em nossos lares. Às vezes nós somos o único na roda dos nossos amigos. Às vezes estamos sozinhos, Pai, mas a gente aprende que não é número que faz diferença. O que faz diferença é se estamos apoiados em Ti. O que faz diferença é se nós estamos obedecendo a Ti, confiando em Ti de todo o nosso coração, Pai. Ajude-nos a confiar em Ti, Pai. Ajude-nos a gente depositar nossa fé, esperança, confiança a Ti, sabendo que o Senhor é o único Deus aqui embaixo da terra e aí em cima dos céus. O Senhor, o mesmo Deus poderoso que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que está para nós hoje, Pai. Seja com todos que estão aqui. Abençoe a todas as famílias que estão aqui representadas, Pai. Nos dê uma ótima noite, Pai, de descanso. Perdoa os nossos pecados e faltas. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Queria ver aqui, dar um grande abraço aqui para quem que está online aqui ao vivo aqui no nosso Instagram. A Amanda, a Carol, grande Cunha, a Caroline Pacheco, grande Carol Pacheco, quanto tempo, a Flávia. Galera, se é a primeira vez que vocês estão vendo o Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Deuteronômio 7, amanhã será Deuteronômio capítulo 8 e assim por diante. Então vocês estão mais convidados para retornar aqui sempre, todo dia ao vivo, no Clubhouse e aqui no Instagram. Caso você perca qualquer um dos ao vivos, a live, enfim, nós temos o nosso canal no YouTube, onde eu subo as lives aqui do Instagram. E também temos o nosso canal no Spotify, onde temos o nosso podcast, onde eu subo também os áudios diariamente. Beleza, gente? Todos uma ótima noite. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bora ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou!